Para facilitar o nosso trabalho, muitas vezes para atribuição de endereçamento IP nas máquinas dos usuários, fazemos uso do servidor DHCP. A gente já falou em alguns vídeos que eu vou deixar aqui no card sobre esse tipo de protocolo. Quando a gente começa a falar do protocolo IPv6, muitas vezes a gente não se vê necessário a configuração de um servidor DHCP, porque a gente tem uma opção chamada Stateless Address Auto Configuration, ou SLAC. O SLAC é uma forma da gente atribuir endereçamento IP nos nossos computadores de forma automática, porém sem a necessidade de um serviço de DHCP instalado. É claro que a gente não tem isso no IPv4, mas quando a gente começa a falar do IPv6, isso já é uma realidade. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Como a gente falou, o SLAC, ou Stateless Address Configuration, é um processo que a gente utiliza no IPv6 para atribuição de endereçamento IP de forma automática nos nossos equipamentos, sem a necessidade de um servidor DHCP. Essa automação ela somente é possível graças ao NDP, o Neighbor Discovery Protocol. E a gente já falou desse protocolo nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas em resumo, o SLAC, o Stateless Address Auto Configuration, ele é feito basicamente em duas etapas. A primeira etapa é a configuração do prefixo de rede e a segunda etapa é a configuração do endereço de host. E a gente vai falar aqui em mais detalhes sobre o SLAC em relação a essas duas etapas. Dentro da primeira etapa, que é a configuração do prefixo de rede, a gente aprendeu naquele vídeo de NDP que são enviadas duas mensagens. Uma mensagem é aquela chamada de Router Solicitation, buscando a identificação de um roteador dentro da rede, e a resposta a essa mensagem que é a de Router Advertisement, ou URA. Dentro da mensagem de Router Advertisement, a gente vai mostrar aqui no laboratório, as informações dos prefixos de redes são passadas via mensagem de RA, ou Router Advertisement. Então, no momento que um equipamento entra na rede, ele consegue identificar o prefixo ou a rede que está sendo utilizada naquela infra através dessas mensagens de NDP. E como que a gente prova isso aqui no laboratório? Para o laboratório de hoje eu tenho esse ambiente aqui que vocês estão vendo, são 5, 6 computadores, um roteador e um switch, não tem nada de complexo nisso, e a gente vai demonstrar aqui a configuração do SLAC. Para a gente iniciar aqui a configuração do lab, eu vou acessar o meu roteador. O roteador está zerado, tá galera? Como se eu tivesse acabado de tirar ele da caixa aqui. Então eu vou esticar aqui a tela para a gente. Vocês podem ver que ó, tá tudo zerado, então eu vou iniciar qualquer config agora. E as configurações que a gente vai fazer nesse roteador é basicamente habilitar o IPv6 e configurar o endereço IPv6. Porque a configuração do SLAC, né, do Stateless Address Auto Configuration, ela é basicamente feita de forma nativa no IPv6, vamos falar assim, né? Então eu estou aqui no nosso roteador. Vou botar um hostname para ele, para ficar mais bonito, então hostname RT. Vou botar maiúsculo, né? Senão vai ficar muito feio. Hostname RT. Vou entrar na interface giga00, porque a interface giga00 é a interface voltada para a minha rede LAN. Mas antes disso, eu já estava até quase esquecendo, tem que habilitar o IPv6 no meu roteador. Em roteadores Cisco, você habilita o V6 através do comando IPv6 e Unicast Routing. Beleza, agora a gente entra dentro da giga00, que é a interface voltada para a minha rede LAN. Habilito o IPv6 nela, habilito o endereço em si, então o meu endereço que eu vou usar hoje é o 2001 db8 café 2.2.1. Por quê? Porque todo mundo gosta de café. Vou habilitar a interface, eu vou dar um Save Configuration aqui. Se eu dar um Show IPv6 Interface Brief, vocês acompanham comigo o endereço IPv6 que eu acabei de configurar. Então, nossas configurações no lado do roteador estão finalizadas. A gente não precisa mexer em mais nada aqui por enquanto.
O que resta a gente fazer agora? Bom, a gente tem que cumprir as duas etapas do Slack. A primeira é a etapa de configuração de prefixo. Como que vai ser enviada essa configuração de prefixo? Então eu vou entrar aqui em algum dos computadores para a gente ver se eles vão pegar endereçamento IP. Então eu vou vir aqui, ó, dar um show IP. Vocês podem ver aqui, ó, o endereço MAC do nosso camaradinho aqui é o 6803. E antes de eu solicitar o IP, eu vou fazer uma captura de pacotes aqui no nosso roteador na Giga 00 dele, para a gente ver o que acontece em real time. Então vamos botar o Wireshark aqui do lado, nosso computador do outro, e a gente vai solicitar o IPv6 agora. Como que eu solicito o IPv6 aqui no VPC do IF? É IP alto. Quando eu dou o IP alto, você vai ver que ele já recebe aqui o endereço IP no seu global scope, ou seja, o endereço IP global. E o endereço IP do meu PC, vocês podem ver aqui que é o 2001 DB8 café, que foi exatamente aquele que a gente configurou agora há pouco, blá 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 blá, barra 64. Então tá certinho e também está de acordo com o que a gente configurou lá no roteador. Agora, por que isso acontece? Deixa eu pausar a captura aqui e vamos ver o que está acontecendo dentro do nosso ambiente de rede. A gente falou que o Slack ele depende do NDP. E como a gente viu naquele vídeo, o NDP ele tem essas mensagens aqui chamadas de Router Solicitation ou Router Advertisement. O Router Solicitation para descobrir o roteador na rede e o Router Advertisement é o roteador respondendo para a rede que ele existe lá. E dentro dessa mensagem de RA, galera, olha o que tem aqui, Prefix Information. Isso significa que ao receber essa mensagem de RA, o nosso computador já vai descobrir qual que vai ser o prefixo, ou melhor, a rede utilizada dentro desse ambiente. No caso do nosso laboratório, o prefixo utilizado é 2001 DB8 café, barra 64. Então, meu computador recebe isso e automaticamente já se autoconfigura, porque eu já tenho o prefixo, então eu já atendi a primeira etapa do Slack. Resta então a segunda etapa, que é a configuração do host, que a gente vai entender já já. Antes da gente finalizar a explanação disso, vamos pegar endereçamento IP nos outros equipamentos aqui e ver se está tudo ok. Então, ó, vou vir aqui, tudo ok, vou botar um IP alto, beleza, ó, já também peguei o mesmo prefixo, ó, 2001 DB8 café, vou no PC5, e vou fazer a mesma coisa, ó, IP alto. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu estou recebendo normalmente os endereços IPv6 sem mesmo ter configurado nenhum servidor DHCP dentro do nosso ambiente de rede. Então vocês acompanharam a configuração do roteador aqui, eu não fiz nada de configuração de DHCP nele. Isso porque o Slack está fazendo tudo isso de forma automática. Beleza, galera, a gente entendeu a primeira etapa aqui do Slack. Resta então agora a gente entrar na segunda etapa, que é a configuração de host. Se a gente entrar nas configurações dos computadores, principalmente do PC, a gente viu aqui, ó, que eu recebo o prefixo, então a rede que eu vou utilizar, e todo o restante desses números aqui, ou seja, dos hexas responsáveis pelos hosts, em nenhum momento eu mencionei como que isso é feito. Então agora a gente entra na segunda etapa do Slack. E a segunda etapa é o quê? A configuração dos endereços de host. E é claro, de forma automática. E para essa autoconfiguração, os próprios equipamentos de rede, sejam computadores, roteadores, eles utilizam um processo chamado EUI-64. É um processo do IEEE, tá? Então é um processo padronizado, que esse processo ele visa você criar 64 bits de host, que no caso aqui é o do IPv6, de forma automática com base no seu endereço MAC. E como que é feito isso na prática? Vamos dar um exemplo aqui do nosso computador 5 mesmo. Então eu vou dar um show IP, só para a gente ver o que? O endereço MAC do nosso dispositivo.
Vocês podem ver aqui ó, que o endereço MAC é o 0050 7966, blá 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 blá. Eu vou abrir um bloco de notas aqui para a gente fazer juntinho esse cálculo só para a gente fazer junto esse cálculo do host aí que ele vai utilizar. Então esse processo ó, é feito da seguinte forma. Os primeiros 64 bits eu aprendi a ver mensagem de router advertisement e os outros 64 bits eu preciso calcular porque ele é feito com base no meu MAC de acordo com esse processo chamado EUI64. Então eu pego o meu endereço MAC aqui, meu endereço MAC do meu dispositivo é o 0050, tal. Então eu peguei aqui. A partir do meu endereço MAC, se vocês lembrarem daqueles conceitos básicos de rede, o endereço MAC ele tem 48 bits. O endereço IPv6 completo ele tem 128 bits. Então como que a gente faz aqui? Bom, os primeiros 64 bits ó, eu recebi via router advertisement, então o prefixo a gente tem. Os outros 64 bits do IPv6 eu utilizo o MAC, só que o MAC tem 48, como que eu faço agora? Bom, o processo de EUI64 é pegar esses 48 bits do MAC address e adicionar mais alguns bits aí para até formar 64 bits, que no caso aí são mais 16 bits, né? Então ele pega o MAC, soma com 16 bits e soma com esse prefixo eu recebi. Se você somar isso tudo aqui, vai dar 128 bits do IPv6. O processo de EUI é basicamente eu pegar o MAC address, que tem 48 bits, e dividir ele em 2. Então eu vou pegar metade do MAC address para cá e metade do MAC address para lá. Puf, dividir em 2. Com essa divisão, eu preciso acrescentar uma flag do próprio EUI64. E essa flag, ela é a flag de FFFE. Então, o que a gente faz? O MAC address, o endereço IPv6 ali vai ficar com base em quê? 0050 79, porque é o endereço MAC, mais FFFE, que foi o que eu adicionei ao cabeçalho ali para completar os 64 bits, mais o que? 6668-05. Então eu peguei o MAC, dividi em 2, somei com a flag de FFFE e o resultado em hexadecimal para o IPv6 seria isso daqui. Entretanto, a gente tem que fazer uma última etapa do EUI64. E a última etapa é literalmente inverter o sétimo bit do valor daqui do hexa. Então, o sétimo bit seria o quê? Aqui dentro desse campo aqui, ó, porque esse campo está como? 2 zeros, ó, são 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto é padrão, né? 50, 79, FF, FE e assim sucessivamente. Mas em binário esse 00 representa isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o sétimo bit aqui e inverter o valor dele. Então se ele for 0, eu inverto para 1, e se for 1, eu inverto para 0. Como que fica então? Ó, 000, os 4 bits eu mantenho, o quinto bit eu mantenho, o sexto bit eu mantenho, o sétimo bit ele é 0, agora ele vira 1. Então 1, 0, 2 pontos, 50, 2 pontos, 79 e assim sucessivamente. Agora o que eu faço? Eu pego esse valor em binário e converto em hexadecimal de novo. Se vocês converterem isso para hexadecimal, vocês podem fazer até na calculadora, tá, gente? Vocês vão ver que vai dar 2, ó. Se você pegar aqui, ó, 0010, você pode vir aqui em View, vou botar programador, e aqui, ó, você pode fazer a conversão ó, de hexadecimal para valores binários daqui a pouco. Então, vou botar 02, e você vê que quando eu coloco 2, ó, em binário, ó, 0010. Então, o que eu tenho? 02, 2 pontos, 50, 2 pontos, 79, 2 pontos, FF, 2 pontos, FE, 2 pontos, 66, 2 pontos, 68, 2 pontos, 05. E aqui a gente tem a parte de host do meu endereço IPv6.
Então, como que ficaria o endereço IPv6 final? Bom, eu somo com o meu prefixo de rede, então 2001, dois pontos, db8, dois pontos, café, 2.0, aí aqui ó, começa ó, 050, dois pontos, 79FF, até trem, 79FF, FE66, 6805. Quando a gente olhar o endereço IPv6 do nosso computador 5, provavelmente a gente vai ter algo próximo disso. Por que eu falei próximo? Porque isso daqui é o resultado do sistema operacional aplicando a própria RFC. Quando a gente fala de, por exemplo, equipamentos Windows principalmente, o Windows nessa parte de host aqui, eles alteram de forma aleatória o endereço IPv6. Isso porque se você parar para pensar friamente aqui, esse processo baseado em MAC, você abre meio que uma brecha de segurança, porque todo mundo vai conhecer o seu MAC, né? Se você fizer um processo de engenharia reversa aqui, você consegue identificar o MAC do usuário e também o IPv6 global dele, já que no IPv6 a gente não tem esse conceito de NAT. Então, muitos sistemas operacionais, eles não implementam o EUI64 em sua totalidade, mas é algo bem próximo disso. Se a gente voltar aqui no PC5 e olhar o IPv6 dele, ó, show IPv6, vocês vão ver que ó, o global scope dele ó, é 2001, ó, bateu, DB8 bateu, café bateu, o 0 bateu. Aqui ó, ficou 200 e aqui ficou 20,50, aí no meu ficou 0,50. Mas o restante, olha só, 79FF, FE66, 6805. Exatamente como a gente calculou. Então não é porque é exatamente o que a gente calculou, porque foi implementado o EUI64. Entretanto, aqui onde ficou 20,50 e no meu ficou 0,50, entra naquela história que eu acabei de falar para vocês. Alguns sistemas operacionais, eles fazem uma ordem aleatória ali para evitar que o seu MAC seja descoberto de forma tão fácil assim. Eu trouxe aqui também uma calculadora que vocês podem utilizar para fazer esse cálculo. Eu estou demonstrando aqui exatamente como que você faz cálculo de forma manual, né? Mas você pode ser preguiçoso e vir aqui, ó, jogar aqui, ó, MAC address. Depois você pega aqui, ó, põe o prefixo, 2001 db8, dois pontos, café, dois pontos, barra 64, e ó, aperta Go. Quando você dá Go aqui, ó, ele vai mostrar para você, ó, o final do endereço IP. E olha só o que é, ó, 250.79FF, FE666805. Exatamente como a gente calculou aqui, ó. 0,250, 0,250. Então a gente confirmou que o nosso cálculo aqui do IPv6 está sendo feito corretamente e também validamos aqui como que é feito esse processo de atribuição do endereçamento IP nos hosts. Se você quiser estressar mais esse assunto, faça novos cálculos aqui, pegue os endereços MAC, faz o processo do EUI64 aí para você entender o que está acontecendo e o processo, como que se faz isso. Confere se está sendo refletido isso na prática. Isso, é claro, vai te ajudar também a entender o que está acontecendo no dia a dia e também se você estiver estudando para alguma certificação, alguma prova da faculdade, isso também vai te ajudar a passar na prova. Um recurso bem legal que o Slack tem, né, que é o Stateless Address Auto Configuration, é a identificação de endereçamento IPv6 duplicado. Por que isso tem que ter dentro do IPv6? Porque quando a gente está falando aqui dentro de um ambiente de rede LAN, a gente viu que todo o processo do Slack ele é basicamente finalizado com base no endereço MAC dos nossos dispositivos. Em qual sentido? O IPv6 está habilitado aqui no meu roteador. No momento que o PC3 entra na rede, faz o router solicitation, depois o router advertisement, recebe o prefixo. Beleza, recebi o prefixo. Depois, com base no meu MAC, eu vou conseguir fazer o término de configuração do IPv6 de forma automática. Porém, como nem tudo são flores, é
possível que a gente encontre dentro das redes, devido a essas placas de redes aí de procedência duvidosa. Essas placas de rede de procedência duvidosa, elas muitas vezes podem vir com endereços MACs duplicados. E aí que mora o problema. Se todo o processo que a gente mencionou aqui, ele é feito com base na entrega do prefixo pelo roteador, somado ao processo de EUI, que é feito com base no MAC, se a gente tiver MAC duplicado na rede, quer dizer que também vamos ter endereçamento IPv6 de forma duplicada. E o IPv6, como inteligente da forma que é, ele tem um processo chamado DAD, ou Duplicate Address Detection. E o DAD ele é basicamente um processo que os nossos equipamentos aqui vão mandar mensagens multicast para a rede, basicamente avisando assim, olha galera, eu tô com esse endereço IPv6 aqui. Reservem eles aí no banco de dados para vocês, para ninguém usar eles, somente eu, beleza? E é esse que é o processo que ocorre aí no IPv6 para evitar a duplicidade de endereçamento IPv6 e também evitar que sua rede caia em problemas gigantescos aí. E por fim, algo que a gente não comentou aqui é sobre o gateway padrão, porque aqui a gente só recebeu o endereçamento IPv6 de forma automática, sem configurar servidor nem nada, show de bola. Mas e o gateway? Se eu precisar de, por exemplo, sair da rede, precisar de acessar a internet, como que eu faço? No IPv6, através desse processo, também é feito de forma automática. Tanto que se eu entrar no computador e dar um show IPv6, como a gente fez aqui, ó, você vai ver que ele tem a opção aqui, ó, de Router Link Layer, ou seja, ele consegue alcançar o roteador através desse parâmetro aqui de gateway. A gente pode provar isso acessando aqui o roteador novamente. E eu vou configurar uma interface aqui do PC2 aqui, ó, para a gente ver isso acontecendo na prática. Ó. Conft interface giga 0/1, IPv6 enable, IPv6 address 2001 db8 café 2.1/64 no chute. Habilitei aqui o IPv6 na giga 01. A partir do momento que eu ligar o meu computador aqui, ó, vocês vão ver que ele vai pegar IPv6, ó. IPv6 IP alto. Já recebi um IPv6 aqui dentro, ó, do café 2.1, então eu estou numa outra rede. Agora eu vou pegar o endereço IP do meu PC5, que é esse camarada aqui, e eu vou pingar lá do PC2. Então, ó, ping, puft. E olha só, galera, sem eu configurar servidor de HCP, sem eu configurar gateway padrão, vocês veem que o meu computador pegou IPv6 e ainda consegue pingar outro equipamento que está dentro de outra rede. É claro, graças aqui, ó, ao Router Link Layer, porque isso já é feito aí de forma automática quando a gente está falando do Slack. Beleza, galera? Bom, o que eu tinha que passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou desse conteúdo de IPv6 aqui, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreve no canal para você sempre ficar ligado com as novidades que a gente vem mandando aí para vocês. Não se esquece também que a gente tem o nosso curso de redes de computadores que está muito legal, a gente está recebendo um feedback bem positivo em relação a ele. E temos também nossas comunidades do Discord e do Telegram que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!